papo rápido aqui, eu, Herman Lima, Showcar THE, Júlio, Max do Auto Realidade. Vamos começar, pelo amor de Deus, desabilitando aqui o Start Stop. Eu não sei se vocês gostam, mas eu odeio essa função, entendeu? Lá no que a gente estava no Audacity, que a gente está fazendo hoje, não sei se vocês já viram em algum conteúdo, algum material em relação ao Fastback aqui com a gente fez tá fazendo um comparativo entre a versão de entrada, que é o Audacity Turbo 1.0, com a versão topo de linha, que é essa aqui que a gente está habitando o habitáculo principal dela aqui, que é a 1.3 Limited Edition Turbo também. Então vamos dar um rolezão, falar sobre ela e a gente vai mostrando para vocês aí o que dá para mostrar, beleza? Então, dois carros de diferentes versões, mas que a mudança, apesar de pouco, é significativa, né, Júlio? Porque muda pouca coisa, mas é o suficiente para a gente entender que são dois carros de ali, níveis diferentes, não é isso? Pois é, Herman. Então, assim, o Audacity é a versão de entrada e o Limited Edition é a versão de turbo. E você tinha comentado aí sobre o Start Stop, ele está presente justamente só na versão de turbo, que vem com motor 1.3 Turbo Flex. É um motor de 180 cavalos com gasolina, 185 cavalos com etanol e 27... Só te interrompendo, são três, né? Na verdade, a gente está com duas, a gente está com as duas extremidades aí. Exatamente. Mas no meio tem a Impetus, que vai ter o Start Stop, não, né? Vai ter só na Limited Edition, que é essa aqui. E aí a gente realmente tem um modelo com um patamar acima, né, em termos de potência, de torque, né, 27,5 kgfm de torque, tanto com gasolina quanto com álcool, a partir de 1.750 É interessante essa questão de hoje o torque ser igual com os dois combustíveis, né? E a potência padrão, tem uma diferença, mas o torque se mantém, a potência tem diferença, né? Pois é, e também tem uma diferença no câmbio, porque aqui a gente tem uma transmissão automática 6 marchas com conversor de torque, é o mesmo câmbio do Jeep Renegade, da Fiat Toro. E na versão 1.0, tanto Audacity quanto Impetus, nós temos CVT, que simula 7 marchas, inclusive simula muito bem. Simula bem, exato, né? É difícil da gente perceber, só quando a gente tem mesmo a ficha técnica e vai explorando, é que a gente percebe que são marchas simuladas, tá? Estamos tendo uma experiência do dia a dia aqui com o carro, que é parar para abastecer. 47 litros do tanque, 47 litros todo mundo do tanque, saber, tanto exatamente. O Limited Edition quanto o Audacity. Que é um tanque... Opa, boa tarde. Bota 50 de gasolina comum. Isso. Tá. Só destravar. Inclusive a trava aqui é associada à trava das portas. Então sim, você destrava as portas do carro e aí você já consegue abrir. Já consegue abrir só pressionando lá por fora. E a tampa lá dentro ela fica, entre aspas, aberta sempre. Você pode rosquear ela, que ela vai sempre. A gente falando do tanque, a gente conversando aqui, o Júlio tá com o Audacity e eu tô com o Fastback Limited Edition, e a gente acha que esse tanque já deveria ter um pouco mais de capacidade, né, Júlio? A gente acaba, apesar do consumo ser satisfatório, que eu achei bastante satisfatório, né, a gente acaba vendo baixar o combustível de forma mais rápida. Então a gente tem uma falsa impressão de que o carro está consumindo mais, quando na verdade a capacidade do tanque é pequena. Exatamente, a gente, né, realmente tem um tanque aqui de 47 litros, lógico. O Procon VN7 veio para readequar algumas coisas em termos de emissões evaporativas, e aí com isso realmente a gente teve um tanque aí com uma capacidade um pouco reduzida em relação a outros modelos anteriores da Fiat. Porque a Honda já tinha essa mania, né, de botar os tanques pequenininhos ou o carro consome também. E Júlio, uma das principais diferenças que a gente vai ter entre os dois carros é a parte interna do carro, né? O Limited ele já vem com uma questão de conforto, já lhe abraça melhor ali, apesar das alterações entre um e outro serem pequenas. E a principal, vamos dizer assim, a questão sensorial maior que eles trabalham entre um e outro é o escurecimento da cabine, né? Exatamente. Começando pelo teto pretão, lá depois vocês vão ver aí no nosso material. Tem Reels, tem explicando tudo aí nas nossas redes sociais, inclusive rede social, Auto Realidade. @AutoRealidade no Instagram, no TikTok, no Twitter.
Pode seguir lá. Showcars THE também no TikTok, no Twitter. No Twitter não tem, tô brincando. No Instagram, principalmente, no Instagram. E outros também itens escurecidos, né, na cabine, como os acabamentos que no Audace são em aço escovado, vamos dizer assim, né, imitam aço escovado ali. Aqui vai ser tudo em preto e preto brilhante, né? Exatamente. Então, começando aqui pelo forro de teto, é todo preto e todas as colunas, também para-sóis, os botões aqui do acendimento das luzes de teto. Inclusive essa luz de cortesia escurecida, com a lente escurecida, ela ilumina bem menos, né? E aí no Audace o forro é aquele forro em cinza tradicional. E aqui a gente também tem maçanetas internas pretas. Ah, verdade. E também todo esse filete do painel em preto. A gente tem a plaquinha Limited Edition Powered by Abarth, né? Esse é o nome da versão, gente. É imenso esse negócio. Inclusive lá atrás eles conseguiram dar aquela remexida aquilo ali para poder encaixar tudo na plaquetinha também ali da tampa do porta-mala. Exatamente. Gente, vale sempre destacar, apesar do nome Limited Edition, não é uma versão de produção limitada. Ele é só a versão completa tipo do carro. O Golf. Aquele Golf MK 4.5 é Limited Edition. Ali foi limitada a produção, a capacidade de produção. Quantos eles conseguissem fazer, o limite era esse. Vamos fazer igual a Dilma, né? Vamos deixar o limite aberto. Quando chegar no limite, a gente dobra o limite. E aí foi assim, igual a essa aqui, né? É mais para dar um requinte na questão da versão do que de verdade criar um carro exclusivo, né? Isso. E a gente também tem mais equipamentos aqui na versão Limited Edition. Tem 2 itens que você consegue adicionar como item opcional no Audace, que são os bancos de couro sintético com essas costuras em branco e também a central multimídia com a tela de 10,1 polegadas ao invés de ser de 8,4 polegadas. Inclusive, quando a tela é maior, também adiciona o GPS nativo, que é um recurso muito no Audace que a gente está rodando com ele, tem o opcional da tela e tem o opcional do couro também. Isso. Mas no padrão que vocês vão ver por aí não vai ter. Pois é. E temos aí diferenciais que existem só nessa versão e também acabam existindo na Ímpetus também, né? O intermediário tem mais equipamentos do que o Audace também. Então, assim, aqui na parte interna, a única coisa que o Limited Edition vai ter adicionalmente em relação ao Ímpetus é o Start Stop. Mas tanto o Ímpetus quanto o Limited Edition contam adicionalmente com quadro de instrumentos digital com tela colorida de 7 polegadas, mais vistosa. Ela tem inclusive essas luzes que, por exemplo, se você colocar no modo do econômetro, elas vão acendendo. Elas vão se adequando a cor de acordo com a sua raiva, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que quando você tira do econômetro, você bota no econômetro, ele tá azulzinho, tá ali, tá meio ecológico e tal, dando aquela paz de espírito. Se você coloca na outra versão, ele finge que tá esporte, né? Que a configuração fica toda em vermelho e tal, fica bem bacana. Isso. A gente também tem a regulagem de profundidade para a coluna de direção do Limited Edition. No Audace ela regula só em altura. O botão Sport das demais versões aqui botãozinho do capeta. Tem o escorpião da Abarth. Que é para dar aquela imponência, né? Exatamente. Dar aquela virilidade, né? De ser aí um bicho peçonhento, mas que a gente sabe que em números, traduzindo em números, no caso do nosso comparativo vai fazer bastante diferença. Isso. Mas não que a linha Abarth vai ter uma super diferença aí pro restante, né? Porque esse motor do Limited Edition Powered by Abarth é o mesmo que está presente em versões do Renegade, da Toro e também do Jeep Compass. Então ele não tem alterações em termos de potência ou de torque, mas a gente precisa considerar que o Fastback é um carro razoavelmente leve, tem pouco mais de 1.300 kg nessa versão. Interessante, pelo tamanho do carro eles conseguiram chegar nesse peso, é bastante interessante. Sim, e realmente é um carro bem equilibrado em termos de direção, de suspensão, né? A gente inclusive tem freios diferenciados com o
diâmetro dos discos dianteiros um pouco superior nessa versão. Atrás a gente tem também umas ranhuras, uns tambores, que é para poder ajudar aí na dissipação do calor. É interessante, sabe que eu não sabia dessa questão dos tambores aí? Tô sabendo de verdade nesse momento. Bacana. Tem mais algum ponto que é bastante interessante pra gente ver em relação à diferença entre os dois? Acho que a gente pode dar uma geralzona na parte interna, né? Sim, dele. Realmente. Também tem um ponto que a gente precisa resgatar com essa questão da unificação das telantes, né, para todos os carros. Essa semelhança que a gente tem entre, por exemplo, dirigir um Renegade e dirigir, por exemplo, aqui o Fastback, porque a gente vai ter o mesmo volante, a gente vai ter o mesmo painel, a gente vai ter o mesmo motor, a gente vai ter a mesma entrega. Então é interessante, chega a ser um pouco estranho, na verdade, a gente entrar num carro que, querendo ou não, o posicionamento da Jeep sempre é ser um carro acima no mercado, né? Um pouco mais premium ali, um pouco mais ousado, aventureiro, e a gente entra no Fastback e acaba vendo aí o intercâmbio muito forte de muitos componentes, e os principais componentes do carro ficam intercambiáveis, né? Isso, e assim, a Stellantis realmente está com uma estratégia excelente de mercado, e inclusive a gente tem certo, por exemplo, quando a gente analisa a gama de versões do Pulse e do Fastback, tem algumas versões que podem levar o consumidor a ficar naquela dúvida, como por exemplo, pega o Pulse Impetus, né, que é a versão bem equipada, ou pega o Fastback Audace, que é uma versão um pouco mais de entrada, mas que tem também os seus diferenciais, porque só o Fastback tem, por exemplo, freio de estacionamento eletrônico com auto hold. Esse sistema do auto hold, só explicando, você dá num semáforo para o carro e aí quando você pisa no freio, ele mantém, então você pode soltar o pé do freio mesmo no drive, porque normalmente no drive os carros começam a andar um pouquinho para frente. E se você quiser também pode desativar essa função aqui por botão. Então é um recurso prático, né? Uma das coisas que Sim. realmente... A praticidade do freio de mão também é que você botou o cinto, está pronto para dirigir, você não precisa vir aqui no botão, desatar ele, e você acelerou, ele já entendeu, verificou todos os parâmetros, dá para ir, ele vai. Ele não vai te dar esse trabalho de ir lá ficar desabilitando o botão do freio de mão eletrônico. De drive ou de ré, se você tiver com o cinto, se a porta estiver fechada, se você acelerar, aí ele já entende que você quer sair com o carro e com isso ele já desabilita o freio elétrico. E outra coisa muito interessante é que todo Fastback tem sensor de ré, câmera traseira e um pacote de assistente de condução, que engloba alerta de colisão frontal com a frenagem autônoma de emergência. Não tentem isso, por favor. Não peguem Polo e vá por aí tentar deixar a frenagem na mão do carro. Você pode bater num Gol, sei lá, qualquer coisa, né? Exatamente. Como é? Atocha o pé aí, como é que ele fala? Pisa tudo. Pisa tudo, freia tudo aí. Pau! Eita, minha gente. Pois é, outro recurso que está presente em todas as versões do Fastback é a comutação automática do faixa dos faróis. Então, o farol alto comuta automaticamente para baixo quando ele detecta luzes vindas de outra direção. E também tem o assistente de permanência na faixa de rodagem. Então, a partir de 60 km por hora, se o sistema estiver ativo, ele atua continuamente para que você não queime a outra faixa. Aí, a partir do momento em que você dá seta, aí o carro entende que você quer mudar de faixa, e com isso ele libera você. Inclusive tem sensibilidades configuráveis, né, no sistema do carro. Você consegue botar essa sensibilidade para ser mais grosseira com você ou menos grosseira com você, e chega num ponto que a gente faz o ajuste, por exemplo, que a gente está usando nos dois carros, ele chega a ser quase imperceptível se você não tiver ali no caso do Audace, se você não tiver ali com a tela do assistente, né, selecionado. Chegando o velocímetro digital, por exemplo, ali na telinha do meio, você não vai perceber você está queimando uma faixinha, a não ser que você olhe ali pro ícone na luz espia que tem no painel, que ela vai mudando de cor. Já aqui no Limited não, como ele já tem um
pouco mais de tecnologia por causa da tela maior e etc. Ele já lhe dá aqui um aviso bem grande, assim como a questão da frenagem também nele. E também o aviso é absurdamente gigantesco, que ele fala para você frear literalmente, é um frear pá, grandão. Isso. E aí toda essa configuração de assistente do carro você acessa pelo sistema multimídia, e aqui pela tela do quadro de instrumentos, que é uma tela bem completa, a gente tem acesso aí a diversas informações, entre elas pressão dos pneus. Também você consegue configurar em 3 modos principais. Esse modo que tu está agora é o do conta-giros, mas também você pode ver o econômetro. Tem o modo minimal, que você vê só velocidade e posição do câmbio, e quando você aciona o Sport, que no caso aqui é o escorpiãozinho, o botão vermelho, aí você tem uma interface diferenciada. E outros detalhes perceptíveis no modo Sport são o peso da direção, realmente, que você consegue fazer ali, olha aí, Falou no Sport, você deu 130 aqui rapidão. Exatamente. Os números ficam maiores, você fica com a direção mais pesada, que é para ter mais na mão. E também realmente o delay do pedal do acelerador também diminui. Vai embora, né? Que é muito grande, inclusive. Aqui no dia a dia, às vezes você precisa de um assim como por causa da configuração semelhante, você que tem aí um Renegade vai sentir isso também, o delay ser bem forte. Você precisa que às vezes num semáforo, alguma coisa, você quer chamar o carro um pouco ali no acelerador, você vê que você vai apertar e ele vai ficar tipo olhando pra você assim um meio segundo, e vai. Tipo assim, você quer mesmo fazer isso? Você tem certeza? Já aqui no Sport não, você trisca e ele já reduziu e já foi. E o layout é muito bonito, né? Muito bacana, a configuração interessante. Paletinha de cor aqui, interessantíssimo. Cara, falamos já da parte interna, da usabilidade, dos recursos de segurança, de segurança não, né? Na assistência ao motorista. Vamos falar um pouco da parte externa do carro, que mudou também pouquíssima coisa, mas o suficiente para você bater o olho e saber que é uma versão acima, que é a versão topo de linha. Na frente, parte frontal do carro, ele já mudou, transformou aquela parte mais que imita ali aquele aço escovado, já foi para um black piano, né? Já foi para um preto fosco, a grade inteira em black piano, né? Ambas as versões está tudo em LED na frente, mas essa aqui Limited Edition ela vem com farol de neblina, né? Exatamente. E acho que também uma diferença perceptível é que nessa aqui ele tem os sensores dianteiros e lá não tem, né? Outro detalhe interessante é que no Limited Edition os retrovisores externos têm o rebatimento elétrico quando você trava o carro, por exemplo, e também eles contam com aquelas luzes de cortesia quando você abre uma porta, aí o chão é iluminado. Legal, tem as badges também que identificam a versão, que na Audacia a gente não vai ter lá. Exatamente. Mas assim, realmente você tem uma escada interessante de versões. Na faixa um pouco acima dos 130 mil reais, sim, você tem o Audacia. Ali, pouco mais de 10 mil reais a mais, você tem a versão Ímpetus mais equipada, mas ainda com o mesmo conjunto mecânico. E quem quiser mais emoções, está aqui, Limited Edition com motor 1.3 turbo, que vai ficar na faixa de pouco mais de 150 mil reais 150 no mil momento reais. em que a gente está gravando esse vídeo. Vai dar aí em torno da diferença do Limited, né, pro Audacia, em torno de 30, pouco mais de 20 mil e poucos reais, que para troca do conjunto mecânico e mais algumas assistências eu acho que é justo. Isso, o carro é justo. Pode até aí questionar em relação aos preços atuais, absurdos, etc. Extra mercado geral, dentro do modelo, o acréscimo aí, né? Para o upgrade eu acho ok. A gente tem o Pulse Abarth também, né, que ele tem uma diferenciação em termos de suspensão, em termos de escape e a roupagem mais esportiva. Porém o conjunto mecânico é exatamente em termos de números idêntico a esse aqui. Motor 1.3 turbo, 180 cavalos na gasolina, 185 no etanol. A gente estava falando da parte externa, da diferença da parte externa na lateral, é uma mudança importante. Roda. Aqui a gente tem rodas aro 18,
né? Inclusive com um estilo bem rebuscado, escurecidas. Como opcional, desenho específico, né, da versão Limited. Na verdade, esse escurecimento ele é realmente o diferencial para a versão Limited Edition. Mas se você quiser, você pode opcionalmente adicionar esse mesmo estilo de roda com detalhes diamantados. Então, para quem preferir aí esse estilo, né, que também está presente na versão Impetus, então é bem interessante aí para quem... Na parte traseira do carro também os emblemas, né, escurecidos. Isso. Assim como também o que era prata lá, aquele açozinho escovado, vai também virar um tipo de cromo escurecido, né? E acho que na parte geral da coisa é isso. Não teve um spoiler diferente, não teve um aplique diferente. Muda a questão da nomenclatura lá, obviamente, né? Vai entrar com aquele textão que é o nome. Limited Edition Powered by Abarth. Então a gente pode esperar um pouco mais de diferenciações estéticas quando chegar o Fastback Abarth. Isso. Mas e aí, falamos de tudo do carro em relação ao que o carro tem e o posicionamento de mercado, Júlio, do Fastback. Eu acho que o Pulse veio com muita intensidade, né? Era novidade no segmento para Fiat, né? Já veio para combater outros modelos que já estavam mais solidificados no mercado, e aí investiu bastante, foi pro BBB e tal, e aí abriu alas aí pro Fastback chegar, e quando o Fastback chegou, impactou muita gente para os dois lados. Exatamente. Tanto ficou gente instantaneamente apaixonado, como teve muita gente que rechaçou logo imediatamente por causa da semelhança com o X4, aquela coisa toda. Posicionamento de mercado, tá ok? Então, realmente toda essa gama da Fiat foi bem planejada para não ter muita rivalidade interna com outros modelos da Jeep, né? Que é tudo dentro da mesma casa da Stellantis, né? Sim. E assim, o Fastback é um modelo que realmente ele tem diferenciais de sobra para o público, por exemplo, que está pensando no Nivus, que também é um SUV coupé, público desse segmento de SUVs compactos realmente gosta de novidades, gosta de ter um pacote completo de equipamentos. Sim. Pois é. Então o público que está aí disposto a ter um SUV compacto vai querer um modelo confortável, um modelo que também tem agilidade aí para o dia a dia e que também tem um pacote bom de equipamentos. E o mérito do Fastback é que, além dessas linhas, né, que estão sendo elogiadas aí em todo o Brasil, a gente também tem um pacote bom de equipamentos, desde a versão Audace e aqui no Limited Edition. Eu fiquei impressionado com a versão Audace, que é a de entrada. Já vi com o carregamento por indução, por exemplo. Isso, inclusive até refrigerado, é uma coisa que realmente... Essa refrigeração no carregamento por indução foi um charmezinho que acertou a Stellantis, porque tem também no Renegade, né? Inclusive a refrigeração também tem no Renegade, né? No T270. E acertou muito, cara, porque é muito bom, porque querendo ou não, na parte de carregamento o celular esquenta pra caramba. Sim. Evita que o iPhone fique dizendo alta temperatura, aguarde para utilizar. Então acertou, né, nota 10 nessa refrigeraçãozinha do compartimento de carregamento por indução. Isso. E então realmente é um produto que já está fazendo sucesso, ele já está aí entre os 20 carros mais vendidos do Brasil no momento que a gente está fazendo esse vídeo, e realmente tem o potencial para ter aí, conquistar o público que está de olho aí no SUV. Pois é isso, negradas, estamos chegando aqui no outro Fastback, que é o que está com o Júlio, para poder nos despedirmos. E aí, dá aquele like, né, Júlio? Se inscreve no canal aí. Esse vídeo provavelmente seja postado nos dois canais. Vai postar no teu, vai postar no meu. Vamos. Então, no canal que você estiver assistindo, deixa o like e se inscreve, beleza?
E até o próximo conteúdo. Pois é. Digitem aí nos comentários aí qual é o carro que você quer ver, que a gente vai tentar. A gente vai tentar atrás. Se a gente não conseguir, a gente continua tentando. Exatamente. Pois é isso aí, Julião, gente. valeu, muito bom e até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima.